mortandade que arrasa ao meio-dia. Os filósofos mais antigos costumavam chamar isso aqui de depressão, o demônio do meio-dia, o peso da alma, o peso da vida, a sensação de que nada vale a pena, de que eu tenho medo até de levantar e abrir a cortina, de que eu prefiro ficar o tempo todo deitado, dormindo numa espécie de semi-morte, já que eu não posso morrer, também não quero viver essa vida. É gente que passa o tempo todo cercado com medo de si e dos outros, e o pior, ainda tem que ouvir as pessoas dizendo que é frescura, que é bobagem, que é falta de fé. Eu não sei por que a gente tenta explicar a dor dos outros, uma vez que Paulo mandou só chorar junto. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Não tem na Bíblia escrito, procure por que eles estão chorando. Não está escrito lá na Bíblia, tente ver por que você está melhor do que eles. Sabe aquele tipo de coisa quando você fala assim, eu estou sofrendo, preciso de ajuda, a pessoa fala também, você não ora que nem eu? Meus irmãos, graça e paz, amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo 91. É o texto que nós vamos refletir essa noite. Texto este que eu sei que vai falar tremendamente aos nossos corações. Deus tem algo tremendo, belo, profundo para falar conosco essa noite. Eu louvo a Deus mais uma vez por essa oportunidade, por esses dias aqui. Quero mais uma vez externar a minha gratidão ao pastor Jean, os pastores da igreja, todos aí. Obrigado pela honra, pela gentileza, pelo carinho com que me trataram nesses dias. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos de um modo muito especial. Salmo de número 91. Todos acharam? Eu gostaria de fazer uma exposição desse salmo essa noite. Então, se você puder, quando nós terminarmos de ler, você mantenha a sua Bíblia aberta aí, para a gente extrair algumas lições de Deus para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa alma, para a nossa vida. Amém, irmãos? É alimento espiritual para o nosso coração. Salmo 91 diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Certos textos da Bíblia dá vontade da gente só fechar e ficar quieto, né, irmãos? Esse texto é um deles, né? Tem uma força maravilhosa em cada frase. Eu fico imaginando o estado de alma que se encontrava o salmista a escrever isso. Preciso lembrar aos irmãos que isso se trata de um cântico de alma, uma oração profunda que fez as bases da nação de Israel. Cantar isso aqui era cantar um envolvimento extremamente profundo com Deus, uma espiritualidade tão extraordinária, que é o que eu queria trazer para os irmãos aqui hoje. Logo de cara, esse texto tem uma das lições mais incríveis da espiritualidade cristã, da construção da nossa fé. Logo no primeiro versículo. O primeiro versículo começa com uma coisa que é espetacular. Começa com um homem profundamente singular, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não tem nome, não aparece o nome no salmo inteiro. É incrível que tem 4 nomes de Deus só no primeiro verso e no segundo aí. Aparece o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor, o meu Deus, Yahvé. Aparece 4 nomes de Deus.
aparecem nomes de pestes, escuridão, angústia, aparecem anjos, aparece leão, serpente, só não aparece o escondido. Isso me dá uma alegria, porque se ele não aparece aqui, pode ser qualquer um que está aqui hoje. Qualquer um pode ser aquele escondido no esconderijo do Altíssimo, tão escondido que só ele sabe quem é. Ele guarda, esconde, preserva. Podem vir pestes, angústias, escuridão, o que vier, este permanece debaixo de suas asas. Existe um cuidado, um carinho, um tratado. Esse texto é texto de detalhes, é construção especial de abraço, de afeto, de aproximação, de um Deus com quem você senta e conversa, de um Deus que gasta tempo num lugar escondido, de um Deus que gosta de um secreto. A gente vive hoje só no público, e esse aqui é o Deus do oposto, é o Deus do privado. O Deus da porta fechada, do quarto calado, das sombras, o Deus onde não dá nem para bater palmas, porque só tem você e suas duas mãos. Mas é um Deus que senta perto e fala: eu estou aqui, eu não saí de perto. Você não está sozinho, você não anda sozinha, você não vai se perder, porque eu estou do seu lado, eu sei quem você é, conheço você, conheço sua casa, conheço sua família, sei da sua realidade, do seu contexto, vi sua situação, eu olhei pela janela da sua vida e eu vi ameaça por todos os lados, mas fica aí. Sou eu quem estou cuidando, sou eu quem estou com as mãos estendidas, sou eu quem estou aqui, sou eu quem estou aí. O texto começa com uma coisa que eu acho tão extraordinária, diz assim, ó: aquele que habita, princípio de moradia. É espetacular isso aqui. Ele resolveu morar lá, e eu entendo ele, eu também ficaria. Você não? Você está escondido, guardado, lá fora só tem o que não presta, desse lado de dentro só você e Deus. Tem lugar melhor para morar? E saiba que aqui é exatamente o que a gente está fazendo. Nós estamos morando nele, ou melhor, ele resolveu morar em nós. Paulo vai dizer que o Espírito do Senhor habita em nós, é o mesmo princípio. Princípio de habitação, princípio de moradia. Só que aqui nesse texto é ainda mais profundo, porque a ideia desse texto, irmãos, escutem bem o que eu vou dizer. Aquele que habita, moradia, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. A ideia do texto não é só a moradia em si, é a moradia com um quarto específico, o lugar do descanso, onde você descansa é no seu quarto. A ideia do texto esse momento aqui é um momento onde Deus e você entram no lugar onde você descansa, o lugar da intimidade fechada, o lugar do secreto, o lugar onde a gente olha no espelho do nosso guarda-roupa, o lugar onde a gente fica ali, o lugar onde a gente recobra as forças para o outro dia. Esse aqui não é o texto do Deus da cozinha, não é o texto do Deus da mesa, não é o texto do Deus da sala. Esse texto é o Deus do quarto fechado. Lugares onde os outros não têm acesso, lugares onde os profetas do óbvio não entram, lugares onde os palhaços de circo da celestialidade atual também não chegam. Esse aqui é lugar onde a gente é guiado pela mão. É um lugar que talvez nem a gente quisesse, mas Deus resolveu querer. Eu acho incrível que esse Deus aqui, desta construção desse texto, não é o Deus que está procurando a gente depois da nossa produção. Não é o Deus que te encontra na porta de casa, quando você está todo arrumado para sair. É o Deus que te encontra na pré-produção, dentro do quarto, antes de se arrumar. É o Deus que te encontra depois do descanso, quando você levanta todo torto. Sejam bem-vindos a um Deus que está bem longe das camadas e camadas de maquiagem. Ele gosta de você original. Ele está aqui hoje para te chamar para um abraço mais perto, de uma intimidade nua e crua, pura, coisa de pele. É esse Deus aqui que a gente está conversando hoje. Está dando para entender? Pode ser assim? Olha que coisa interessante. Aquele que habita, mora no esconderijo, que não é um lugar tão bom assim para habitar, para morar. Esconderijo já pressupõe uma fuga, já pressupõe que o negócio está complicado, que no meu encalço tem coisa demais. Então eu corri para um refúgio e lá eu me escondi nele. Descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse texto para mim, essa frase é espetacular, porque indica para nós que em Deus não há absolutamente nenhum problema, nenhum perigo a correr perto de Deus nesse sentido. Até mesmo a sombra, que para qualquer outra construção metafórica seria coisa do susto, a coisa do medo, em Deus é de proteção. É a sombra do descanso, a sombra da alegria, a sombra da graça. O que significa que em Deus, se eu estiver sozinho, eu estou guardado. Se eu estou na sombra, eu estou guardado. Se eu não tenho ninguém por perto, eu estou guardado, eu estou protegido. Porque não são as coisas, é Ele. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, quando estava sofrendo sobre o império nazista, aquele problema todo, ele deu uma frase maravilhosa num de seus livros, onde ele diz assim: Senhor,
Ainda que tu me destes a beber do cálice da amargura, cheio até a boca, eu bebo sem medo e sem tremor, não por causa do cálice, mas porque vem das tuas mãos. Então eu olho para as tuas mãos, não para o cálice. Eu olho para o Senhor, não para a circunstância. Olha o que diz o verso 2, ó. Diz o Senhor, meu refúgio, diz ao Senhor, meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Começa um anônimo que resolve habitar no esconderijo do Altíssimo, que está guardado por Deus, e que Deus aqui, aparecem 4 nomes de Deus nos 2 versículos, para indicar que Deus ocupa todos os espaços. Aí a única solução que esse homem aqui achou, e eu também acharia, porque esse homem aqui é um homem diferenciado, olha o que ele vai dizer: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho uma entrega radical, resolvi que eu vou morar com o Senhor de verdade, eu não vou apenas passear de vez em quando no refúgio, eu não vou ser um usuário de seguranças divinas, eu não vou ser um gestor de exceções, quando apertar eu venho aqui que eu sei onde é, não, vou ficar aqui, eu moro aqui, eu me entrego ao Senhor, eu radicalizo, eu fico com o Senhor para sempre. Nós estamos vivendo um tempo de usuários de igreja, de gente que vem de vez em quando para ver se pega um negócio, pega no tranco, espiritualidade drogada, um toquezinho aqui, outro lá. Não é o que Deus procura de nós. Hoje é radicalidade. Ou você vem para morar ou sai. Deus te chamou hoje para morar aqui, habitar aqui, entregar-se a Ele, entrega absoluta, radical e total. Lance-se nos braços desse Pai. Até porque a outra opção é terrível. Olha no versículo 3. Pois ele te livra do laço do passarinheiro, da peste mortal. Aí ele começa a fazer uma coisa que é assustadora, parece um link. Ele começa a linkar um monte de coisas das quais a gente sozinho não tem nem chance. Olha os versículos 3 em diante, ó. Laço do passarinheiro, que a ideia aqui é de armadilha para pegar passarinho. Peste mortal. Aí ele te cobre com as suas penas, você encontra refúgio debaixo das suas asas, porque a sua verdade é escudo e proteção. Olha o que ele está dizendo. Todas as pestes, as pragas, os laços, as armadilhas estão à sua espera. Sabe o que me encanta? Vou ser sincero com os irmãos. O que me encanta e o que me tornou um pesquisador de Bíblia é que a Bíblia é honesta o suficiente para não trabalhar só um mundo de cores e belezas. O texto bíblico é honesto o suficiente para colocar na boca de Deus a ideia: se você ficar comigo, está guardado, protegido debaixo da minha verdade. Se sair, o que você vai encontrar lá fora é a vida. E a vida tem armadilhas. Porque você é um pássaro, vão tentar te pegar em pleno voo. Lá fora tem pestes mortais, lá fora tem o caos, lá fora é só podridão. Fica do meu lado. Só que mesmo assim a gente sai. A gente sai porque desde o Éden a gente tem uma tara por ser gestores do próprio destino. A gente é doido para arrumar um jeito de gerenciar a própria vida. A gente fica o tempo todo tentando dar um jeito de sair de Deus. Você já viu o crente orando, dando ordens para Deus? O Senhor faz assim, daquele jeito, de outro jeito, dando um trainee divino de como fazer as coisas. A gente parece que dá um curso para Deus de como ser Deus. Seja Deus do meu jeito e o Senhor vai ver, o Senhor vai ter sucesso. Será que hoje não é o dia da gente deixar essa bobagem de lado e aprender de uma vez por todas que a gente é só passarinho voando no céu da graça e de vez em quando tem um monte de gente que arruma uma armadilha, um arapuca e a gente cai? Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: já que é para voar, voe no espaço que eu determinar. Fica dentro do meu plano de voo. Aqui ninguém te atinge. Não tente voar sem mim. Não tente voar sem Deus. Não tente ter sucesso sem a graça. É muito perigoso isso. Olha o que diz o versículo 5, ó. Presta atenção, porque eu acho interessante que esse texto ele tem uma construção muito particular. Ele faz como se fosse um carrossel. Ele começa a mostrar uma coisa maravilhosa, depois ele vai lá embaixo, aí depois ele volta para algo bonito, ó, a minha verdade é escudo e proteção. Você quase chora. De repente ele te joga lá embaixo. Olha o que diz o versículo 5, ó. Não temerás os terrores da noite. Eu poderia falar uma semana nos terrores da noite aqui, ó, porque todos nós aqui conhecemos os terrores da noite. Coisa complicada é passar pelos terrores da noite. E eu louvo a Deus pelo fato desse texto colocar isso aí no plural, terrores da noite. Aliás, eu tenho a sensação que às vezes os terrores da noite são uma coisa muito íntima. Os meus terrores podem não ser os seus. E aí se a gente juntar os nossos dois, pode não ser o do irmão. E vai juntando para você ver quantos terrores tem. São os terrores da mente, os imaginários, aqueles que entram via a nossa imaginação, a iluminação da mente, o pensamento, as ilusões que a gente cria. São coisas que acontecem, são notícias que ficam sempre pela metade, a gente na ansiedade não sabe o que vai acontecer. É o próprio negativismo gospel. A gente é extremamente negativo quando lê a Bíblia.
Tanto que o Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode, é possibilidade, não é certeza, talvez, pode durar uma noite, mas a alegria vem, olha a certeza, vem pela manhã. Me mostra um crente que lê com a ênfase que eu falei aqui. Olha como é que crente lê: o choro vai durar um monte de noite. Se eu tiver alegrezinho de manhã, quem sabe? Não é assim? Porque a gente vai por essa via de que a noite é mais alongada, é mais complicada, porque de manhã é difícil. Aí esse texto vem aqui, ó: vocês, se estiverem em mim, guardem isso aqui, ó, tem uma condicional aqui, ó. Se você habitar nele, se estiver nele, se não desistir dele, se não fugir do plano dele, se ficar nele, não temerás os terrores da noite. Olhe para mim. O texto não diz que os terrores da noite vão sair daí. O texto não diz que Deus elimina os terrores da noite. Eles permanecem. O que Deus tira é de você o medo. Aí é que é tremendo. Ele está dizendo aqui, ó, se você estiver em mim, a noite vai permanecer noite, porque é da natureza da escuridão só escurecer cada vez mais. Mas se você estiver em mim, não tem medo dentro de você, porque os terrores são da noite, não são mais seus. Seu coração já está em mim, então você permanece vivo. Você permanece fiel, porque os medos são dela, não seus. Ou seja, a lógica do texto é brilhante. Deus está dizendo: o que existe de pior lá fora não vai encontrar espaço para crescer em você, porque eu já preenchi cada canto do seu ser, não cabe mais nada aí. Então você não vai temer os terrores da noite. Olha o versículo 5: nem a flecha lançada de dia. E a lógica aqui é a lógica de guerra, a gente tacando flecha para tudo quanto é lado. Na época, tenta imaginar aquela guerra, flecha para tudo quanto é lado, uma ao acaso poderia te arrebentar. Ele está dizendo assim, ó: quando você estiver no meio da vida, porque não são só os terrores da noite, também é o acaso do dia, é o problema que acontece no meio da vida. Se você estiver guardado em mim, você não vai temer isso. A lógica é tão tremenda. O medo cresce e se alimenta de carências. O medo é uma linha que divide o mundo, é a casa onde ninguém vai, é um gigante que se alimenta dos meus desejos mais monstruosos. Medo é um negócio perigoso. Aqui, olha que incrível, o medo, ele é um tipo diferente de bandido. Ele não quer sua joia nem seu carro, ele quer sua paz. E aqui ele perde. Porque ninguém consegue alimentar medos quando você olha para quem está te protegendo e te guiando. É o Senhor dos Exércitos, é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é o Senhor próprio, guardando. Onde é que tem espaço para o medo aí? Olha que coisa tremenda, olha o versículo 6. Nem a peste que se alastra na escuridão. Gente, se os terrores da noite já são ruins, imagina que ainda tem peste que se alastra na escuridão. Uma coisa que avança, a ideia do texto aqui é como se fosse espalhando por dentro, como se fosse uma metástase do mal que se abraça secretamente, sem que você tenha domínio do que está acontecendo. Que o problema da escuridão aqui na época, e lembrem que é uma escuridão daquela época, não de hoje, que tem tanta luz que quase não tem mais escuridão. A ideia é de que você não vê um palmo à frente, você sabe que está andando, mas não conhece o chão, tudo se alastra, a peste se alastra. Aí chega nesse nível aqui, ó, no versículo 6, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Os filósofos mais antigos costumavam chamar isso aqui de depressão, o demônio do meio-dia, o peso da alma, o peso da vida, a sensação de que nada vale a pena, de que eu tenho medo até de levantar e abrir a cortina, de que eu prefiro ficar o tempo todo deitado, dormindo numa espécie de semi-morte, já que eu não posso morrer, também não quero viver essa vida. É gente que passa o tempo todo cercado com medo de si e dos outros, e o pior, ainda tem que ouvir as pessoas dizendo que é frescura, que é bobagem, que é falta de fé. Eu não sei por que a gente tenta explicar a dor dos outros, uma vez que Paulo mandou só chorar junto. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Não tem na Bíblia escrito, procure por que eles estão chorando. Não está escrito lá na Bíblia, tente ver por que você está melhor do que eles. Sabe aquele tipo de coisa quando você fala assim, eu estou sofrendo, preciso de ajuda, a pessoa fala também, você não ora que nem eu? Aqui não tem isso. Aqui tem um Deus que sabe que quando eu botar o pé fora na vida, tem os terrores da noite, tem as pestes da noite, tem essa depressão do meio-dia, o monstro que faz o peso da vida vir todo sobre as minhas costas. Eu vi uma charge essa semana que eu achei muito interessante. Um indivíduo está tentando suportar o peso do globo terrestre, imagina. Aí chega o outro para ele e fala, o que você está fazendo? E ele fala, estou vivendo a minha vida. E o cara fala, segurando o mundo. Aí ele olha para trás e diz, meu Deus, onde eu deixei minha vida?
É verdade. Às vezes a gente tenta segurar o peso do mundo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Você não é gerente do universo. Deus já é dono do mundo. Solte o peso do mundo e deixe que Deus continue cuidando dele. Viva a sua vida para a qual Deus te chamou para ser. Tem gente que tem essa síndrome do imperador do mundo. Eu vim para dominar o mundo. Não vem não, irmão. Isso é um peso grande demais para você. Por isso que Deus te fez assim, humilde, pequeno, simples, para que você dependesse da glória dEle, do abraço dEle. A palavra essa noite é dependência. Saia daqui dependendo de Deus, confiando em Deus, amando a Deus, entregando-se a Deus, vivendo e morando com Deus na perspectiva mais comum da vida. O que é bonito desse texto aqui, é que tem toda uma construção especial de ameaças, de suspeitas, de crises. O texto é sagaz, é cruel. Ele está dizendo assim, quero que vocês saibam que do lado de fora desse esconderijo não tem nada bom te esperando. Aí chega o verso 7 e diz assim, olha que tremendo. Poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí eu estava lendo um escritor que disse assim, esse é um dos textos que mais mexem com a gente. Porque não se trata apenas da velha direita e esquerda, mas se trata de uma completude do universo. Por exemplo, a mentalidade judaica mais antiga, lá do Império, do Oriente, Antigo Oriente, trabalhavam e ainda trabalham em muitos lugares hoje com a ideia de que a nossa vida humana é composta por 8 lados da existência. Todo ser humano tem 8 lados em sua existência. Quer ver só? Imagina comigo aqui, Você tem, por exemplo, o lado da frente. Todas as projeções do futuro, os sonhos que você faz, aquilo que acredita, aquilo que está buscando. O amanhã, Você tem o lado de trás, passado, bagagens existenciais. Quando você ajeita o retrovisor da vida, tudo que você foi, amealhou e conseguiu, e o que perdeu, faz parte de você. 2. Você tem o lado direito, que na cultura do Oriente era o lado da força, dos guerreiros. E você tem o lado esquerdo, 3 e 4. O lado esquerdo na cultura oriental sempre é complicado. Em algumas culturas do Oriente você não usa a mão esquerda para nada, porque ela é a mão da limpeza. Até hoje em italiano se diz la sinistra. Em alguns lugares no Brasil, por exemplo, os canhotos apanhavam só porque escreviam com a esquerda. 4. Você tem o lado de cima, as coisas relativas a Deus e a celestialidade, os mais altos ideais. 6. Você tem o lado de baixo, o inferno e a galera do mal. 7. Aí você tem 6 no caso. Você tem o lado de fora, que são realidades que não nos pertencem. Por exemplo, eu não congrego aqui, então eu sou de fora. De uma realidade que não pertence a de vocês. E tem o lado de dentro, o 8º. E esse é que é o problema da coisa. Aqui dentro, 1000 dão mais prejuízo do que 10.000 na minha direita. Porque na minha direita não é a minha força está aqui dentro. Porque é aqui dentro que o Espírito trabalha, é aqui dentro que Deus mexe, é aqui dentro que Ele restaura, é aqui dentro que mora e habita o perigo. Na Índia tem um hospital que tem uma placa com 4 frases. A primeira frase: nesse hospital tem um homem mordido por um cachorro louco, recebeu o tratamento, está em casa, está de alta. Segunda frase: nesse hospital tem um homem que foi picado por um escorpião, recebeu o tratamento, está em casa. Terceira frase: temos nesse hospital um homem picado por uma serpente venenosa, recebeu o tratamento, está em casa. Última frase: há neste hospital um homem que foi mordido por outro homem, 2 pontos, está inconsciente e em breve morrerá. Só quem já foi mordido por outras pessoas sabe o que eu estou falando. Só quem já foi alvo da língua, da rede interminável de fofocas. Os chineses dizem que para matar alguém com uma arma você precisa de uma certa distância, mas com a língua nem precisa, você faz vibrar a teia da malignidade até matá-la lá na ponta. O problema é por dentro, irmão, por dentro é que a coisa acontece, por dentro é que é perigoso, porque nesse momento ninguém sabe o que você está pensando. É aí que entra o salmista no 139 e diz que Deus conhece de longe os meus pensamentos. Ele não põe no telão, mas para Ele não fica oculto. Ele não é o Deus só do público, é também do privado. Aí Ele te trouxe aqui essa noite só para lembrar você que Ele sabe, que Ele ouve, que Ele vê, que Ele percebe, que Ele conhece, que Ele sonda, que Ele mexe nas entrelinhas, que Ele conhece as coisas mais escondidas e mais absurdas e mais abjetas, as nojentas da alma. Olha que incrível que é isso. 1000 cairão do teu lado. E eu ainda tenho uma outra perspectiva desse verso, que às vezes eu uso só para provocar mesmo, é só uma provocação, Imagine, por exemplo, você de pé, 11.000 cadáveres. No mínimo foi uma guerra, que não me convidaram para ir. Das duas uma, ou não confiavam em mim, ou eu sou tão ruim que matei todo mundo, imagina. Eu não seria legal para você ter amizade, não é? A coisa complicada está aqui dentro.
O ponto de perigo do texto é esse indivíduo anônimo, que ele está aqui agora. Se ele é guardado por Deus, ele está em paz. Se ele sair para fora, o que ele mais encontra é crise, problema, pestes e ameaças. A ideia é tão tremenda. Se ele for para fora da tenda do Altíssimo, ele sofre. Se ele ficar sozinho dentro de si, ele é o inimigo mais letal, mais mortal. Se ele for para o lado, ele pode acabar com gente perto dele. Então a única chance desse homem é permanecer no esconderijo do Altíssimo. Esse homem sou eu. É você, esse homem, essa mulher aqui hoje. Ou a gente fica no esconderijo do Altíssimo, ou a gente pode ser um problema para a gente e para quem está perto da gente. Aí hoje aqui, ó, o Espírito Santo vem guardando a gente, abraçando a gente, colocando a gente no seu colo, no seu cuidado, no seu carinho, para a gente sair daqui como gente guardado por Deus, coisas que o Altíssimo esconde, filhos da aliança, filhos do secreto de Deus. Está dando para entender? Olha o versículo 8: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Notem que agora vai para o plural, os ímpios, é mais ameaça ainda. Se você tem ameaça de lutas, se você tem ameaça de serpentes, de pragas, de pestes, ameaça da noite, ameaça do meio-dia, ou seja, não tem horário para ameaça, você tem ameaça de dentro, ainda você tem ameaça de ímpios, e é no plural, é um monte de gente. E o pior é que a gente crente, porque a gente acha que ímpio é só quem está lá fora da igreja. Só que a palavra ímpio é in, como prefixo de negação, pio, santidade. Quem é o ímpio é o não santo. É aquele que senta do seu lado, canta, levanta a mão, fala aleluia, mas não é irmão. São eles que estão aqui. Sem ameaças por todos os lados, ameaça na religião, ameaça no sistema, ameaça no templo. Ainda bem que o Espírito de Deus ainda guarda alguns, ainda abraça secretamente aqueles que o buscam, aqueles que o procuram, porque o texto bíblico garante: o Senhor procura, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Se Deus te achar aqui hoje. Acho interessante que Jesus chega para a mulher na beira do poço e fala assim, ó: o meu Pai procura os verdadeiros. Notem que Jesus não disse: meu Pai procura a verdadeira adoração. Não procura, porque ele já tem. Aliás, ele mostrou para Isaías no capítulo 6, os serafins cantando, ali é a verdadeira adoração, no céu. O que Deus procura? Não é a verdadeira adoração, mas o verdadeiro adorador. Agora imagina, olha para mim, imagina que essa noite, Deus lá da celestialidade mais linda que existe, vira os olhos para cá, e Ele acha você como uma adoradora verdadeira, você como um adorador verdadeiro. Sabe o que Deus faz? Ele pega um pouco dessa adoração que Ele já tem, e Ele só te dá. Aí você, em gratidão, porque recebeu dele, só devolve. É Romanos 11:36, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vem dele, passa por ele, volta para ele, porque ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Interessante que até aqui no versículo 8, ele faz um panorama geral. Ele mostra um monte de crise, um monte de problema, em todos os lugares, em todas as esferas, em todas as perspectivas. Só que aí de repente, olha que coisa fantástica, de repente Deus para, e o próprio Deus toma a palavra. Olha o versículo 9: porque fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Agora olha que tremendo, lá no primeiro verso é Deus quem esconde, só que no 9 mostra a motivação porque Deus esconde. Porque eu fiz dele a minha habitação. Isso é lindo. É alguém que chegou para Deus correndo, cansado, destruído, com ameaças nas costas, e veio, quem sabe, arrastando. Aí chegou para Deus e disse: Senhor, ou o Senhor me esconde, ou eu estou morto. Porque se o Senhor olhar para trás aqui, ó, só tem crise e problema. Se o Senhor olhar para dentro, tem um inimigo mortal. Ou o Senhor me esconde, eu não sobrevivo. Aí ele abraça: vem para cá, vem para perto de mim, fica do meu lado, eu escondo você. Olha o que diz o texto: porque fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não é porque a sua casa é blindada, é porque a casa não é sua, é do Pai, é dele. Não é porque você é melhor do que os outros, é porque você conseguiu fazer uma coisa fantástica. Você entendeu que sem ele você está morto, admitiu que não dá, aí correu para ele. Quando você corre para ele, ele te recebe, protege e garante: aqui nesta tenda, praga nenhuma te alcança, porque teriam que passar por mim e jamais passarão. Praga alguma chegará à tua tenda. Percebe que não é só porque eu tenho a minha casa lá,
aí eu desobedeço a Deus, eu não dou a mínima para Ele, eu não oro, eu não tenho qualquer envolvimento com Ele, aí eu fico reclamando quando alguma praga invade a minha casa, mas Senhor, a tua palavra não diz isso, não diz que é a sua casa, diz que a tenda onde você está é a dele. Significa que se você entender que você precisa de uma entrega total a Ele, aí Ele garante a proteção. Não é a sua casa, é a tenda dele, que agora se tornou a sua habitação, porque Ele mora lá. E onde Ele está, ali é o céu. Quer ver só? Olha que tremendo. Deus chega para Moisés, imagina essa cena aqui, ó. Moisés é criado para ser príncipe do Egito, alta cultura da época, todo perfeito no sentido de ser um príncipe, de ter as mais profundas aspirações do reino. Agora ele perde tudo, está como fugitivo. Um dia, ele está na pior prova, cuidando das ovelhas do sogro. De repente uma ovelha escapa, ele sai atrás. Quando ele chega lá, ele vê uma cena que mexe demais com ele. Êxodo capítulo 3 diz que ele viu uma sarça pegando fogo. Só que olhe para mim, o texto bíblico não diz que o fogo não consumia a sarça. O texto bíblico diz que a sarça não se consumia, é diferente. O fogo até tentou, só que ela resistiu. E é isso que mexeu com a cabeça de Moisés. Moisés foi educado nas escolas egípcias. E naquela época, as escolas egípcias trabalhavam com mais alto grau, na época, avançado da física. Eles acreditavam, por exemplo, que o fogo era um elemento devastador por natureza. Que a fúria do fogo é implacável, que uma vez que o fogo se levanta e ataca, nada para o seu ataque, até que tudo esteja devastado. Agora Moisés nasce, cresce, se desenvolve com isso na cabeça. De repente ele para e vê uma sarça, que é uma plantinha raquítica, não cresce muito, exala um cheiro tão forte, chega a dar ardência nos olhos de alguns turistas, ainda hoje na região do Cairo. É um negócio perigoso e o mais esquisito de tudo, os espinhos são bem pequenos e finos e nascem embaixo da flor. Então quem não conhece, coloca a mão, o duro é tirar, porque os espinhos estão por baixo, a mão entra fácil e sai rasgando tudo. Agora Moisés está de longe olhando para aquela sarça e pensando, e não é possível, é inacreditável, como é que uma sarçazinha dessa, que não tem nada, que não é ninguém, resiste ao fogo? A coisa é tão forte que Moisés fala, vou chegar mais perto para ver. No que ele vai chegar, aí se revela o segredo da sarça. Do meio, ponto de equilíbrio, do meio da sarça saiu uma voz, Moisés, para e tira as sandálias dos teus pés. Os rabinos dizem que nós inventamos o sapato para esconder a feiura dos nossos pés. É símbolo de imperfeição. Eles dizem que quando você está pisando no chão de sapato ou de chinelo, você não está pisando na realidade. Está pisando nessa borracha que você criou para se proteger das bactérias do solo. É sua autoproteção. A primeira coisa que Deus disse para Moisés é, quer andar comigo? Corra meus riscos. Arranque as proteções e pise no meu chão. Corra o risco de ser infectado por mim. Tira a sua sandália, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Agora, olha só a terra santa para Deus. Um lugar sem ponto qualquer na geografia, com uma coisa raquítica lutando contra o fogo. Esse é o lugar santo para Deus. A lógica, uma vez um rabino, um garoto perguntou, mestre, com tanto lugar no mundo para Deus se revelar a Moisés, por que Deus se revela numa sarça? Por que não se revelou no topo de uma pirâmide, lá no centro do Himalaia? Aí o rabino responde, é simples, meu filho, é porque quando Deus, como Criador do universo, reivindica 1 milímetro quadrado para Ele, reordene a agenda mundial para lá, ali agora é o céu, é onde Deus está, portanto ali é o maior lugar que existe, não há lugar maior do que aquele. Você pode morar na menor casa de João Pessoa, se Deus está lá, tira a sandália e respeita, é terreno sagrado, o Espírito habita ali, o céu está na sua casa, é lá que a coisa se manifesta, Deus está morando com você. Olha que coisa interessante no versículo 10. Olha que incrível que é isso aqui, ó. Versículo 11. Porque Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o leão novo e a serpente. Olha que tremendo. Aliás, todo mundo sabe que essa ideia aqui é profética, aponta para Jesus. Aponta para o Messias enfrentando toda aquela tentação e vencendo. A lógica desse texto é brilhante, o modo como ele coloca, ele está dizendo assim, eu quero que vocês saibam, que se você estiver em mim aqui, andando comigo, inimigo vai tentar, mas não prevalece. Pode vir o leão que vier, a serpente que vier, não prevalece. Aliás, aqui, irmãos, tem uma das coisas mais bonitas da fé e do reino cristão. Se você olhar nos livros de história,
Todos os grandes reinos do mundo têm sempre um animal predador como símbolo. Pode observar, a poderosa águia dos Estados Unidos, o leão, o dragão da China, é sempre um animal predador e pronto para despedaçar. A ideia é, levantou o estandarte, o exército inimigo treme. Olha só quem é o protetor desse reino. O único reino que não tem um animal predador como símbolo é o reino de Deus, porque aqui é um cordeiro e morto. A ideia do reino de Deus é dizer assim, ó, aqui não é pelo que você tira de sangue, aqui é quando você compartilha o seu. Aqui não é pelo braço, mas pode ser pelo abraço. Aqui você não derruba, você levanta. Aqui é o único lugar em que a gente vai junto, porque nós somos um reino de gente que se abraça, de gente que caminha, de gente que vence juntos. Uma jornalista perguntou para John Stott, um dos maiores mestres da história da igreja recente. A jornalista fez uma pergunta difícil para ele. No final de uma conferência na Inglaterra, ele saindo do plenário, ela chega para ele e diz assim: o senhor disse na sua mensagem que a igreja de Deus é como um exército que avança. Aí ela diz: porém, todo exército tem um ritmo característico de marcha. Qual é o ritmo de marcha do exército de Deus, que é a igreja? Ele disse que sentiu o impacto daquela pergunta inteligente, parou um pouco, pensou e disse: a igreja é o único exército que marcha e para, marcha e para, marcha e para. Ela achou estranho, porque se marcha e para, marcha e para, marcha e para. Ele diz: é porque nós começamos a marchar, paramos e olhamos para trás. Porque se ficou alguém, a gente volta para buscar. Nós somos o único exército que não quer chegar primeiro, a gente só quer chegar junto. A gente vai chegar junto, ninguém aqui vai ficar para trás. A gente vai chegar junto, a gente vai chegar abraçado, a gente vai chegar se sustentando um no outro, mas vai chegar, porque quem nos protege, quem nos guarda é o Senhor dos exércitos. Interessante que aí vem o versículo 14, e Deus toma a palavra, mais uma vez. Só que olha só o que Deus diz: porque tanto me amou, eu o livrarei. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que para mim é emocionante, pelo menos para mim é emocionante. Esse texto revela aos poucos a intenção do coração desse adorador anônimo, que não tem nome no texto. Esse adorador que chega e mora com o Altíssimo, esse adorador que chega e foge das pestes. Ele não é alguém que está buscando Deus só para se livrar dos problemas. Ele não é alguém que está buscando Deus como um usuário de religião. Ele é alguém que amou e amou muito. É tremendo isso. Ele está dizendo assim: Senhor, eu vim aqui para morar com o Senhor e eu descobri que não tem lugar melhor do que esse. Morar com o Senhor é a melhor coisa do mundo. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar morando com o Senhor. Aí ele vem e diz assim, ó: porque você tanto me amou, eu vou te livrar, eu te livro lá de fora. Porque você tanto me amou, eu me reconheço em você, porque Deus é amor. Aí Deus vai além, Ele nunca dá só metade. Olha o que Ele diz: eu te colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Olha a ideia, há uma identidade. Agora te chamo pelo nome, sei quem você é, você mora em mim. A lógica é tão tremenda. É depois que a gente convive na casa que a gente conhece quem é quem. Ele está dizendo identidade de casa, coisa de família. Você conhece meu nome, a gente se ama, almoça junto, vive junto. Eu estou na sua casa, entrei no seu quarto, abri suas gavetas, eu mexi na sua geladeira. A gente agora é íntimo, a gente está morando junto. E porque a gente está morando junto, a gente vai se amar e eu te salvo, e agora você é meu. Você consegue entender que isso aqui não é religião? É vivência. Você consegue entender que aqui não é uma série de regras e dogmas idiotizantes e imbecilizantes? Isso aqui é abraço, é aproximação, é carinho, é cuidado, é coisa da vida, é coisa de gente. Isso aqui é para libertar você de regras e cabrestos, é para entender de uma vez por todas que pestes, pragas, angústias têm limite, mas o ilimitado da graça ainda te alcança, ainda te abraça. E ainda é para você. Você recebe essa palavra aqui? Deus está falando para você aqui hoje. Você que está aqui, o Espírito de Deus está te chamando para morar com Ele. Princípio de morar. Deixa eu morar com você. Eu acho tão tremendo que o versículo 15 ainda vai mais longe. Diz assim, ó: quando, esse quando aqui é negócio terrível. Não é se, é quando. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Olha que tremendo. Fala assim, não é tudo que a gente mais queria saber. Deus, quando eu orar, o Senhor vai me responder. Ele avisa aqui, ó: se você me amar e morar comigo, quando me invocar eu te respondo. Está no texto. Se você me amar e morar comigo, se entregar a mim, quando você clamar eu te respondo. Olha que tremendo. Agora notem que ele pode responder dizendo não, aí já é com você. Mas que responde, responde. Ele está dizendo: eu vou estar morando com você, me chama dentro de casa que eu vou lá no seu quarto. Eu estou morando com você, se você me chamar eu vou.
Eu li uma história esses dias, notem que é só uma história, amém, irmãos? Deixa eu explicar, porque nesse tempo que a gente vive, às vezes tem que desenhar. É só uma história, amém? Eu li uma história, recentemente no livro, o escritor conta que um dia está um homem na sua casa, quando de repente ele escuta bater na porta. Ele vai lá atender, é a pessoa de Jesus na casa. Imagine você, está na sua casa, bate na porta, toca a campainha, quando você abre, Jesus Cristo, imagina. Ele fala, meu Deus, Jesus veio visitar minha casa, Senhor, seja bem-vindo, não sei nem o que fazer, não repara a bagunça, Senhor, entra. Aí Deus olha para ele e fala assim, eu gostaria de ficar uns dias aqui com você, você permite? Meu Deus, é claro, Senhor, olha, o Senhor está em casa, já leva Jesus para o quarto de hóspede, Senhor, olha, quarto de hóspede, tem ar-condicionado aqui, o Senhor fique em paz. Aí Jesus fica lá deitado, ele fecha a porta, chama a esposa, os filhos, gente, Jesus está aqui, está na nossa casa, no quarto de hóspede, conta para todo mundo, manda no grupo do WhatsApp da igreja, todo mundo, Jesus está na nossa casa. Quando ele termina de falar, ele escuta bater na porta de novo. Todo empolgado, ele vai lá abrir. Vai que é Miguel, arcanjo, né? Jesus está aí, deve vir todo mundo. No que ele abre a porta é Satanás. E dá-lhe uma surra na porta da casa. Ele machucado, mancando, vai lá, bate na porta do quarto. Jesus abre, olha para ele de cima e embaixo e diz o que houve. Ele fala, Senhor, o senhor não ouviu não? Da porta ali, ó, o senhor está aqui no quarto, o diabo veio aqui, me bateu, me arrebentou. O senhor não fala nada, o senhor nem se move. Eu aprendi lá na igreja que o senhor protege a gente. Jesus olha para ele e diz assim, onde ele te pegou? Foi ali na porta de entrada, onde eu estou. O senhor está no quarto de hóspedes. Aqui ele não te pega. Ele falou, Senhor, vamos para a sala? O senhor fica aqui na sala, assistindo os DVDs de pregação, né? O senhor fica aqui na sala, é legal, o senhor vai ver, o senhor vai gostar do sofá. Aí Jesus está lá na sala, de repente, Satanás bate lá na porta dos fundos. Ele vai lá atender, toma outra surra, vem ainda mais machucado, sangrando, fala, Senhor, não é possível, daqui da sala dá para ver a porta, o Senhor não fez nada, Senhor. Jesus perguntou, onde ele te pegou? Foi ali no fundo. Onde é que eu estou? Na sala. Aqui ele não te pega. Crente é lento, demora. Loading, carregando. Aí o irmão entendeu, caiu a ficha gospel, ele foi lá na gaveta dele, ele trouxe a escritura da casa, jogou em cima da mesinha de centro, falou para o Senhor, Jesus, aqui ó Senhor, assina aqui ó, a partir de hoje essa casa é tua, é tudo teu, eu estou passando para o teu nome, está aqui, é do Senhor, assina aqui Senhor Jesus, é tua, o Senhor deixa eu dormir aqui que eu não tenho nem onde ficar. De repente ele ouve a campainha, Senhor vai lá atender que é para o Senhor, agora a casa é tua. Jesus vai lá, irmão, ele vai lá, atende lá Senhor. Ele vai lá, vence o inimigo com uma vitória tremenda, que todo mundo escutou na vizinhança. Aí ele volta, pega o irmão, estende a tua mão, ele estende a mão, bota a chave na mão dele, você não deu a casa para mim? Dei, estou te devolvendo, agora é sua, só que agora eu estou aqui, e ele sabe que a casa é minha, nunca mais te pegará aqui, porque essa casa está guardada, protegida e é minha. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor e ele abençoará a tua vida. Fecha a tua casa com Jesus. Quando me invocar, eu lhe responderei. Olha essa frase aqui, ó, na sua angústia estarei com ele. Tem uma tradução antiga que é espetacular desse verso, que diz assim, ó, com aquele que estiver em perigo, eu também vou estar no perigo com ele. Olha que incrível, na sua angústia eu o livrarei, estarei com ele, o livrarei e o honrarei. E olha o final, darei a ele a longevidade, face a face lhe mostrarei a minha salvação. Interessante que o texto começa com aquele, mas termina com o Senhor, e esse é o segredo de tudo. Pode até a sua história ter começado só com você, mas ela precisa terminar com Ele. É Ele quem fecha tudo, é Ele quem faz o final de tudo. Pega tudo que você tem agora e entrega nas mãos dEle. Pega todo o seu amor, todo o bem da sua alma e da sua vida e entregue nas mãos dEle agora. Agora é a hora de você fazer uma entrega radical e completa para Ele. Senhor, é tudo teu. Cada sonho, cada projeção, cada medo, cada angústia é tudo teu. A minha casa é tua, meu emprego é teu, meu esposo é teu, minha esposa é tua, meus filhos são teus, tudo é teu. Até os medos que eu tenho, eu jogo tudo, é tudo teu, Senhor. Porque eu só quero sair daqui cuidado, abraçado, guardado, protegido, livrado. Eu preciso andar com o Senhor. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você.
Vai adorando a Deus por um minuto. Você consegue adorar a Deus aí por um minuto? Só agradecer a Ele por um minuto, só agradecer. Agradece a Deus aí por um minuto, só agradece a Deus, só agradece. Agradece a Ele porque Ele tem guardado a sua vida, Ele tem guardado a sua casa, Ele tem sido o Senhor da sua história, Ele tem sido aquele que tem guardado a sua alma e a sua vida. Você só está vivo ainda porque Ele tem guardado você. Quantas coisas você passou ao longo desse tempo que você disse, dessa eu não escapo mais. Aí você está aqui hoje. Você ainda está de pé porque a graça tem te sustentado. A sua família, se você está com a sua família aqui, você tem mais um motivo para agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, está todo mundo aqui. Sabe a peste, a praga, a angústia, a doença, isso continua, é natural do mundo. O mundo jaz no maligno, mas a gente ainda está aqui. Tudo caindo e a gente ainda está aqui. O mundo desesperado, mas a gente ainda está aqui. Lá fora no mundo a esperança é a última que morre, mas a primeira que agoniza. Aqui dentro nem morre nem agoniza, porque a nossa esperança é Cristo e Ele já venceu a morte. Então aqui hoje a gente só celebra. Faz um minuto de gratidão a Deus, um minuto de gratidão a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite tão abençoada, tão poderosa. Obrigado, Pai, por cada filho teu, cada filha tua que estão aqui, Pai, que passaram por cada situação, por cada angústia, mas hoje estão aqui para descansar nas asas do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, abraçados, cobertos pelas tuas asas. Lugar lindo, onde a praga não entra, a maldição não chega, as insinuações não atingem. Obrigado, Deus. A palavra para hoje é obrigado, é gratidão. Eu quero te agradecer por cada mulher que está aqui dentro hoje, cada homem que está aqui dentro hoje, cada criança, porque o teu Espírito está agindo no coração de cada um aqui, e eles vão voltar para essa semana com uma injeção de ânimo poderosa, vão voltar com um endereço na alma. Eu preciso morar em Deus. Habita o Senhor em nós, Pai, porque se o Senhor mora em nós, as pragas, as angústias, os males não conseguem mais nos atingir. Passam, mas não ficam, porque o que permanece é a tua palavra. E passam céus e terra, mas a tua palavra não poderá passar vazia. Que a gente receba aqui hoje o teu abraço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe.